Senhor, nós estamos diante de Ti em mais essa aula, meu Deus, e nós oramos desde já, para que não apenas o conteúdo, mas o espírito da aula de hoje seja paixão. Sabemos que o mundo ao nosso redor e a sua cultura não serão mudados senão com uma profunda paixão e um profundo zelo pelo Senhor, meu Deus. Uma coisa que nós temos consciência hoje, Pai, é que precisamos sim de mais de Ti e menos de nós mesmos. Isso é uma real necessidade, ó Deus, para cada um de nós. Mais dos seus pensamentos, mais dos seus desejos e menos de nós mesmos. Senhor, que o tempo dessa disciplina seja usado por Ti para transformar os nossos corações e que assim nós possamos fazer voltar o coração de gerações para Ti. Desperta entre nós, meu Deus, corações que farão a diferença em Jesus. Sabemos que mais de Ti e menos de nós é a garantia de que seremos bem-sucedidos. Por isso nós dizemos, eis-nos aqui. Espírito Santo, aviva a chama da paixão e consome com toda a mornidão e indiferença em nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. O tema que abordaremos hoje é Entendendo o Poder da Paixão. E será a nossa primeira aula dentro da sessão do nosso curso que tratará da paixão e especificamente hoje do poder da paixão. O que estamos buscando especificamente nessa aula é exatamente o que você lê na sua tela. Tornar-se um cristão apaixonado em um mundo passivo. Não há espaço para passividade, para mornidão, para estagnação na palavra de Deus. Ela não permite que essas coisas tenham lugar em nossas vidas. A palavra não diz que bem-aventurados serão os mornos, pois eles... Não. A Bíblia tem muito a dizer sobre essa estagnação de espírito, sobre pessoas que são inativas, que não se importam, que são indiferentes, que não têm energia, que agem sem paixão. E o nosso propósito nesse assunto especificamente é conseguirmos uma combinação entre oração, adoração, intercessão, ministério pessoal, ensino, coisas nas quais é terrível que se viva em um nível baixo, de pouca paixão. É triste nós vermos pessoas entrando numa atmosfera de treinamento de liderança e ali elas não serem capazes de capturar, de apreender paixões a ponto de nunca estarem incendiadas por Deus, pelo chamado, pelas coisas do reino. Pessoas assim apenas passam de lado, apenas passam à margem das paixões a ponto de não estarem acostumadas a nenhuma atmosfera onde haja alguma luz, algum fogo, alguma vida. Pessoas assim acostumam-se à mornidão, a fazer tudo sem um coração inteiro. Elas dão apenas parte dele na adoração, apenas parte do seu coração na adoração, mas testemunhar com apenas parte do coração não é testemunho algum. Elas não servem de todo por inteiro, pessoas assim estão acostumadas a tomar, mas não a dar. Em resumo, são mornas. E tais tipos de pessoas não edificarão uma igreja local. Não serão grandemente bem-sucedidas na vida, nos negócios, não realizarão o que Deus tem para elas. Pois saiba que paixão é uma excelente mercadoria, uma excelente moeda no nosso mercado, no mundo de hoje. Seja no meio cristão ou fora dele, no meio secular. As pessoas que são apaixonadas por algo e têm disposição por se sacrificarem por isso, são aqueles para quem as outras pessoas olharão e por quem elas desejarão ser lideradas, seja numa boa ou até mesmo numa má causa. É evidente que aqui se trata de você liderar para o bem, e nós queremos assim que você viva apaixonado pelas coisas de Deus, pelo fogo de Deus no seu espírito. Quantos de vocês que nos ouvem já sofreram, já travaram uma batalha com a mornidão? Quantos de vocês já tiveram momentos difíceis tentando despertar a sua energia novamente e continuar avançando em Deus? Por isso nós encorajamos uns aos outros a não permitir que tal mornidão se estabeleça em nossas vidas. Bem, mas vamos avançar definindo paixão. E vamos fazer isso tentando usar termos bíblicos. Letra A. Ser fervoroso no espírito e transbordar com um coração cheio de devoção, serviço e zelo por Deus. É isso que o Espírito Santo busca em nós. O fervor de espírito ele é um conceito bíblico.
Ter um espírito que é cheio do fogo de Deus é um conceito bíblico. O próprio Senhor Jesus é dito a respeito dele na palavra que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E por que com fogo? Pois ele estava lidando com uma cultura de mornidão à época, com uma religiosidade institucional morna, com um espírito religioso morno, e eis o que o Espírito Santo precisava trazer naqueles dias e precisa trazer em nossos dias. Não apenas o batismo no Espírito Santo, não o batismo apenas no Espírito Santo para você, para que você possa simplesmente orar a sua oração em línguas e está tudo bem, não. Há mais do que isso. Ser batizado no Espírito Santo significa ser batizado com fogo. E o fogo de Deus deve queimar em você e te motivar. E eis o porquê de estarmos buscando ser fervorosos no Espírito e transbordarmos com um coração cheio. Sim, cheio. Repita essa palavra comigo, cheio. Cheio de devoção, de serviço e de zelo por Deus. Nós trazemos para você agora a forma como nós definimos um crente apaixonado. Um crente apaixonado cultiva uma intensidade de espírito e um coração com uma incrível e resoluta devoção ao Senhor Jesus Cristo. Quando outras religiões falam do cristianismo e quando não cristãos falam da igreja ou do povo cristão, uma das coisas que eles acabam destacando é o quão passivos os cristãos podem ser. O quão mornos, indiferentes eles podem ser com relação à vida e outras coisas. E o grande ponto é quando as pessoas destacam o quão mornos os cristãos podem ser em relação ao próprio Senhor Jesus. A falta de uma verdadeira intensidade para com Jesus. A falta de uma verdadeira intensidade no servi-lo, no falar dele, no compartilhar sobre ele com outras pessoas. Muitas vezes as pessoas não conseguem apresentar a diferença entre nós e os budistas, entre nós e seja lá mais quem for, pois não temos mais intensidade no que fazemos. Nós mal falamos dele, nós mal vivemos por ele. Não há muita diferença entre o nosso caráter e o caráter da pessoa que senta ao nosso lado em nosso trabalho, uma pessoa secular sem nada de Cristo nela. E bem ao lado dela está um cristão que deveria estar vivendo uma intensidade de espírito em plena devoção a Cristo, como uma pessoa de fato cheia de Jesus. E é exatamente disso que nós estamos tratando aqui. Estamos falando de pessoas que têm paixão e que para isso devem estar cheias do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra fonte para paixão no cristianismo, a não ser a pessoa de Jesus. Em nosso relacionamento e contato com Deus não há espaço para nós termos um Jesus morno em nós. Você já tentou imaginar alguém com um Jesus morno, tentando ministrar para outra pessoa, dizendo algo do tipo: eu quero te levar a Cristo, pois ele vai tornar você numa pessoa tão morna quanto eu sou. Eu quero que você seja cheia do mesmo espírito que eu tenho, o de um coração que se entrega só pela metade, um espírito sem muita motivação. Eu não vou para o inferno e por isso eu quero repartir esse espírito com você, pois é esse o Jesus que eu conheço. Não. Esse não é o Jesus a quem conhecemos. Não é o Jesus que as Escrituras nos ensinam. O Jesus das Escrituras ele foi alguém muito intenso. O Jesus das Escrituras amou a Deus com muita intensidade. O Jesus das Escrituras amou as pessoas com intensidade, odiou o pecado com intensidade e você tem esse Jesus em você. Então você precisa virar algumas mesas, como ele fez com a dos cambistas. Você precisa tocar alguns leprosos. Você precisa fazer alguma coisa intensa e radical. Pois se Jesus está em você, deve ter uma devoção inabalável e uma paixão incrível existindo em você, em seu coração. E nós queremos que você seja incrivelmente intenso por Jesus. Vamos agora para a letra C, para vermos uma descrição bíblica de paixão. Aí nós vamos trazer vários pontos, começando do ponto número 1. Ter paixão significa ser fervoroso. O termo original no grego aqui para a palavra fervoroso se refere a manter-se no ponto de fervura. Manter-se no ponto de fervura. Nós não bebemos chá com água morna ou mesmo água apenas quente, mas ela deve estar no ponto de fervura para nós termos um bom chá, uma boa bebida. E a aplicação que nós temos é a de movermos o nosso espírito ao ponto de fervura,
ao ponto de ebulição, onde ele fica borbulhando e não apenas quente, de forma que ele fique intensamente cheio de calor. E nós precisamos aumentar um pouco mais a nossa temperatura, a temperatura do nosso coração, a temperatura do nosso espírito. Ponto número 2. A Bíblia nos diz que ser apaixonado é ser ativo. E a ideia no original aqui é de termos desejos, anseios em que há calor, em ter as emoções, os sentimentos incendiados, desejos e anseios ardentes. Ponto número 3. Devemos estar cheios de entusiasmo, devemos ser entusiasmados, crentes entusiasmados. Ter entusiasmo. Uma pessoa entusiasmada, uma pessoa cheia de entusiasmo é alguém que atrai os outros para si, pois ela tem liderança ao ser entusiasmada por alguma coisa. Ponto número 4. Ser apaixonado é ser incendiado. Significa ser incendiado por aquele fogo de paixão por Deus, tal como está em Mateus capítulo 3, versículo 9, quando diz que Jesus nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ponto número 5. Ser apaixonado é ser zeloso. Nós ouvimos isso sobre Jesus. Ele era tão zeloso que o seu zelo consumia pelas coisas de Deus. Ele era tão interessado nelas que estava vestido o tempo todo com vestes de zelo. E ponto número 6. O estar apaixonado significa dar tudo de si. Tal como Paulo fazia. Avançando para o alvo com paixão intensa, com intensidade, dando tudo de si, sem reter nada, avançando, perseverando, perseguindo aquilo que ele queria. Toda vez que nós vemos algo relacionado a esportes, o que os atletas conseguem realizar ali, nós ficamos maravilhados com o quanto eles dão de si. O quão comprometidos eles são em suas vidas, em seu zelo, estão focados naquilo que eles querem se tornar. E isso se aplica a qualquer área das nossas vidas. Quando nós vemos pessoas que dão tudo de si, que correm a carreira atrás daquele objetivo, daquela visão que eles têm para as suas vidas, e é com essa intenção que nós queremos te oferecer e que nós estamos oferecendo essa disciplina aqui no PBC, a fim de que você dê tudo de si no seu chamado, na sua vida, no seu relacionamento com Deus. O poder da paixão. A paixão, ela cria uma chama de motivação que nunca se apaga. Motivação é algo essencial na vida, de extrema importância. E a paixão, ela é a fonte, ela é o manancial que alimenta a motivação. Logo, se você tiver um coração inteiramente apaixonado, você será uma pessoa altamente motivada. Será tão motivada que vai levantar mais cedo para orar, vai levantar mais cedo para estudar, para além daquilo que é necessário. O que caracteriza uma pessoa não apaixonada. Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa não apaixonada, o que nós vemos? Uma pessoa não apaixonada, ela faz apenas o mínimo necessário. Eis uma pessoa não apaixonada. Ela apenas bate cartão, cumpre tabela, só vai até onde você estabeleceu o padrão, o limite. A pessoa que só vai até o limite que você estabeleceu para ela não tem ainda fogo para motivar a alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para ela. Quando nós estamos assim, nós somos motivados pelo que as pessoas nos dizem, somos motivados a orar enquanto alguém estiver apenas nos dizendo que é para orar, a ler enquanto alguém estiver nos dizendo que é para ler, ou quando for necessário para fazer os trabalhos que eu preciso entregar, apenas preenchendo os requisitos básicos. A vida passa a ser movida por isso, apenas por cumprir tabela, cumprir os requisitos básicos, fazer conforme me é pedido e nada mais. Mas Deus não usa de forma poderosa pessoas que fazem apenas o básico, o mínimo necessário, que apenas cumprem tabela. Ele usa pessoas que dão tudo de si, que vão além. E porque elas conseguem fazer isso, porque elas têm um manancial profundo que alimenta a sua motivação, que as leva a ir além. O que é que te motiva? Deveria ser o fogo de Deus, as paixões de que temos falado aqui. Vamos avançar para a letra B. Letra B, a paixão abre porta para a realização pessoal.
Quando você começa a unir, a combinar as suas paixões e se mover na direção do que Deus tem para a sua vida, você vai encontrar mais motivação e suas realizações pessoais virão com mais facilidade. Uma pessoa apaixonada vai realizar muito mais do que uma pessoa morna. Uma pessoa apaixonada vai orar mais do que uma pessoa morna. Uma pessoa apaixonada vai realizar muito mais do que uma pessoa que faz apenas o mínimo necessário. Uma pessoa apaixonada vai realizar coisas em sua vida que mesmo outras pessoas que têm mais habilidade do que ela, mais talento do que ela vai realizar muito mais. Qualquer outra coisa, ela vai conseguir fazer isso muito mais realizações do que até mesmo aqueles que têm mais talentos, mais habilidades, uma capacitação maior. Porque uma pessoa apaixonada, ela pode ter menos talentos, menos dons, menos oportunidades, menos isso, menos aquilo. Eles podem ter menos em tudo, mas ainda assim podem realizar muito mais do que uma pessoa que tem todos esses recursos. Por quê? Porque a paixão te coloca além do que as outras pessoas costumam fazer. Então, mesmo que você não tenha as coisas que você pensa que deveria ter para realizar grandes coisas para Deus, e por isso você estava pensando em acomodar-se, nós te dizemos, não se acomode. Deixe que a sua paixão te leve, te impulsione em direção a tudo que Deus tem para a sua vida, e você se verá realizando muito mais do que as pessoas que têm todas as coisas ao alcance dos seus dedos, mas que, entretanto, não têm paixão para levá-las adiante. Você pode viver e realizar isso. Amém? Letra C. A paixão transforma o ter que em querer que. A paixão, ela age como uma fonte em cada um de nós, que pode entrar em erupção e dar à luz a todo tipo de criação e atividades. Pinturas, imagens, música, esportes, projetos, seja o que for. Você não tem que fazer essas coisas. É algo contrário. Surge em você uma motivação para querer fazer, querer realizar essas coisas. Letra D. As paixões te manterão avançando quando as desvantagens forem altas, os obstáculos forem muitos e os recursos forem poucos. Eu costumo chamar essa letra D de a verdadeira definição do que é ministério. A paixão vai te manter avançando no ministério quando as desvantagens forem altas, os obstáculos forem muitos e os recursos forem poucos. Talvez por um momento você pense que está sendo difícil, trabalhoso esse tempo de estudo, por exemplo, aqui no próprio PBC, com toda essa rotina intensa e trabalhos e obstáculos na sua vida, mas juntando a isso o pouco dinheiro, a falta de recursos, o que tem te desmotivado, feito você muitas vezes perder os prazos, tem te prejudicado nas coisas da sua vida, mas bem, é necessário que você comece a mudar agora, que você passe por cima dos seus obstáculos, pare de olhar para os seus recursos e tenha um espírito de fé e paixão. Se entregar ao eu não tenho recursos mostra que você está morno. Você está dizendo que não tem fé nem paixão para resolver esses problemas e que está sendo carnal o suficiente para murmurar com frequência, para entrar numa rotina de murmuração e de desmotivação. Críticas. Pessoas mornas criticam, pessoas apaixonadas encontram soluções. Comparações. Pessoas mornas comparam, pessoas apaixonadas vão além. Pessoas mornas falam o tempo todo sobre o que elas não têm, sobre o que deveria ter acontecido, sobre o que não está sendo justo na vida delas. Mas as pessoas apaixonadas, elas olham para além dos não é justo, dos eu não tenho, e cheias dos recursos de Deus, elas realizam coisas sobre as quais as outras pessoas apenas estão sentadas, andando ao redor, murmurando. O que você vai ser? Um murmurador ou uma pessoa apaixonada, uma pessoa de fé apaixonada? Todos vocês que nos ouvem têm uma confissão que podem fazer todas as manhãs, todos os dias, o dia inteiro, em cada situação que você entrar. Você pode ser uma pessoa que vai confessar todas as coisas erradas, negativas, se tornando uma pessoa que não vai ajudar ninguém, como você também pode escolher ser alguém apaixonado, que vai olhar para as desvantagens e impossibilidades e vai dizer, isso não é o fim do mundo. Não são grandes coisas assim. E aí nós chegamos na letra E.
A paixão enxergará, ela focará a visão, não as impossibilidades. Letra F. As paixões te empurrarão para fora da sua zona de conforto. E é claro que nós te queremos fora de sua zona de conforto. E você pode se perguntar, como eu consigo ter mais paixão? Saia da sua zona de conforto. Acrescente mais 5 minutos à sua vida de oração. Acrescente mais um lugar, mais uma área para você servir em sua vida em que você nunca tinha pensado em servir antes. O próprio pastor Frank Damasio conta que já deu aula em todos os tipos de classes que existem na igreja dele. A única área que ele afirma não ter trabalhado regularmente foi o berçário, mas em todas as outras salas e cursos, desde que ele era jovem, ele deu aulas, para todas as idades. Ele pastoreou um grupo de crianças, inclusive. E ele afirma que, por outro lado, não consegue pensar em nenhuma dessas turmas para a qual ele teria se oferecido, dizendo, olha, eu quero dar aula para eles. Não. Ele não tinha paixão a princípio por ensinar tal ou tal turma, mas ele se achou, ele se encontrou fora de sua zona de conforto quando chegaram para ele e disseram, nós precisamos de ajuda com as aulas. E ele disse que poderia sim ajudar. Ele conta que se lembra de sua primeira aula com um grupo de umas 15 crianças. Naquela época ele tinha apenas 19 anos. E no momento de começar aquela aula, aquela matéria, ele estava muito inseguro, muito assustado com a experiência de ter de dar aula para eles, pois aquelas crianças poderiam tirar sarro do seu jeito de vestir, do seu jeito de falar, do jeito até que você respira. E foi diante desse desafio que o pastor Frank disse a si mesmo, eu vou precisar ensinar esse grupo de forma diferente do que eu tenho estado acostumado a dar aulas. E assim ele fez, saindo da sua zona de conforto. A mesma coisa serve para você. Saia da sua zona de conforto. Ache alguma área para você servir. Ache pessoas que você nunca pensou que iria servir, com quem você nunca pensou que iria se envolver. Saia da sua zona de conforto. Deixe que a sua paixão te impulsione para algo que você nunca fez antes. Você pode dizer amém para isso? Tente fazer isso. Saia da sua zona de conforto. Você é alguém apaixonado ou passivo? Então vamos checar isso. Estar apaixonado é amar com fervor e ter intensidade de emoção. É nisso que nós queremos que você se torne. Uma pessoa apaixonada que ama com intensidade. Ou você pode ser alguém passivo. Alguém que ama com indiferença, sem intensidade de emoção. E às vezes a pessoa age assim com todas as coisas na sua vida. E como não deixar isso acontecer? Orando no Espírito Santo e investindo na palavra de Deus na sua vida. Nós queremos que assim você se tornará uma pessoa que é apaixonada e que serve no reino de Deus. Estar apaixonado é ser extremamente entusiasmado e provocar, gerar entusiasmo. Alguns de nós, infelizmente, não ficamos empolgados com absolutamente nada. Você tem aquele tipo de personalidade linear que apenas recebe as coisas conforme elas vêm e não reage de forma diferente. Mas desafie-se nisso. Desafie esse tipo de reação. Mostre-se empolgado com algo, surpreenda algumas pessoas. Incentive, por exemplo, aqueles que te ensinam, que te discipulam. Encoraje o seu líder de célula, por exemplo, dizendo para ele, você vai ministrar hoje a melhor célula que você já ministrou. Uau, essa palavra sua de hoje marcou profundamente a minha vida. Use de empolgação às vezes, pelo menos, e veja como as pessoas vão reagir a isso. Você vai ver, por exemplo, o seu líder de célula ficar tão incendiado que ele irá ensinar com mais paixão ainda. Simplesmente por você ter se mostrado empolgado com o ensino dele, com o ensino dela. Mostre-se empolgado com as suas amizades, com as pessoas com quem você partilha a sua vida, com a sua vida cristã. Mostre empolgação. Porque, ao contrário, ser passivo é ser um espectador inativo, quieto. Mas isso não é para você aqui. Aliás, isso não será permitido nem mesmo nos céus. Os céus são um lugar barulhento, ali há gritos, há músicas, há cânticos. Saia um pouco da sua zona de conforto e permita-se ficar empolgado. Não seja um espectador na igreja. Ache agora mesmo, hoje mesmo, nesses dias, um lugar para você servir.
Não use palavras como, eu estou muito ocupado para me envolver. Pois se você está muito ocupado agora para se envolver com algo mais, saiba que não vai melhorar. E você não vai se achar mais para frente com o tempo disponível para você se envolver. Por quê? Porque as responsabilidades só aumentam. Hoje, certamente, você se acha bem mais ocupado do que era alguns anos atrás. Em toda a sua vida haverá coisas que você poderá escolher não fazer. Mas mesmo assim a sua paixão continuará te impelindo e você acabará dizendo, bom, é melhor eu fazer isso. O próprio pastor Frank conta que tem sido assim com ele. Por isso não diga, eu estou muito ocupado. Então, como nós já vimos, não murmure. Não reclame sobre sua roupa, sobre seu trabalho, sobre sua vida, sua casa, suas finanças, seus casamentos. 2, não diga, eu estou muito ocupado. Vamos avançar nas nossas definições aqui de estar apaixonado. Ponto 3, estar apaixonado é ter sangue nas veias. Esse é um dos sentidos em que se define paixão mundo afora. Estar com sangue vivo, quente, correndo nas veias. Por outro lado, ser passivo fala de ser neutro, no sentido de ser apático. A neutralidade, nesse sentido de indiferença, de apatia, é algo que não ajuda o reino de Deus em nada. Então queira ter o sangue correndo nas veias. Queira ter a sua energia despertada. Deseje que toda passividade no seu espírito, em sua morte, em sua mente, saiam daí. Seja lançada fora. Desperte suas energias. É para isso que você tem o Espírito Santo. Se você tem sentido a passividade, essas características que temos falado aqui presentes em você, tentando te influenciar, comece a interceder. Ore em línguas, entre em oração, em adoração, leia e declare a palavra, participe das reuniões de oração da sua igreja, entre em intensa oração. Nós te garantimos que você sentirá essa apatia, essa indiferença sair do seu espírito, do seu coração, da sua mente. Há sim uma forma de resolver isso. Avançando, estar apaixonado é estar incendiado. Ao ponto que ser passivo fala de estar apagado. Estar apaixonado é estar inspirado, é inspirar. É isso que a paixão faz. Ela toca algo em você, algo lá no seu íntimo, então as coisas começam a acontecer. Ser apaixonado é sentir profundamente o coração do outro. Você é tocado, você começa a sentir coisas no seu coração. A Bíblia fala bastante disso, e isso vem com a paixão do Espírito Santo. Por outro lado, ser passivo fala de não ter coração, ser superficial. Você viu aqui várias definições, nós acabamos de trazer aqui muitas delas. Medite sobre elas, reflita, memorize-as, pregue elas no espelho do seu banheiro, na sua geladeira. Se você lê com frequência as definições da coluna da direita, por exemplo, sobre ser passivo, já vai ser suficiente para você dizer a si mesmo, eu não quero ser assim, alguém raso, indiferente, sem coração, insensível, apagado. E saiba que a própria vida, ela já tem uma forma de tentar nos impor essas características. A vida e a nossa cultura tentam apagar o fogo de Deus. É isso que a nossa cultura faz, apagar o fogo de Deus em nós. A nossa cultura, mais a carne, mais o diabo, todos eles estão atrás do seu fogo. O diabo já começa o dia, não que ele durma à noite, planejando como apagar o seu fogo em Deus. Todos os demônios já começam o dia em reunião para discutir o que eles vão fazer para tentar apagar o seu fogo. O diabo, a nossa carne, a nossa cultura, sempre vem para apagar, para extinguir o seu fogo, a sua paixão. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Jesus é o maior acendedor de chamas, o maior propagador de fogo que há. Ele sabe como acender o fogo na sua vida. A paixão, ela é uma decisão. Nós vemos isso em Filipenses no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. A vida de Paulo nos mostra isso, um homem apaixonado. Quando ele diz prossigo para o alvo, ele nos mostra exatamente isso, que paixão é uma decisão. Então nós vemos aqui, letra A paixão aumenta a nossa força de vontade.
Letra B, a paixão não nos deixa desistir com facilidade. Ela nos mantém avançando, nos pressiona, nos impele, nos empurra para diante, para frente. Letra C, a paixão vai além do status quo. Esse status quo de que falamos aqui é referido na Bíblia com palavras como morno, como coração dividido. Letra D, a paixão não vive no passado. Por isso Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E uma das maiores doutrinas da Bíblia, e uma das nossas maiores esperanças é que nós não precisamos viver no passado. Hoje é um grande e novo dia, uma nova parte da sua vida. Então avancemos, vamos para frente, vamos adiante. Letra E, a paixão alcança o futuro. E esse é o nosso coração, inspirar você a ir adiante, a avançar e alcançar as coisas que estão diante de você. John Maxwell ele nos diz, você será lembrado na vida pelas suas paixões. As pessoas elas vão se lembrar das coisas pelas quais você foi apaixonado. Há muitas coisas que atraem os nossos olhos, mas há poucas coisas que capturam o nosso coração. Há muitas coisas que capturam os nossos olhos, mas poucas coisas capturam o nosso coração. E são essas coisas que nós devemos considerar dignas de serem perseguidas. Há muitas coisas que tentarão atrair, que tentarão capturar os seus olhos, a concupiscência dos olhos, as coisas desse mundo, a cultura desse mundo. Tem um grande sistema engendrado para capturar, para atrair os nossos olhos. Mas apenas o Espírito Santo sabe como capturar o nosso coração. E conforme ele captura o seu coração, ele começa também a capturar as suas paixões. E você será lembrado pelas paixões que viveu. Aquilo que te motiva e te faz avançar, que te impulsiona para frente em todo o tempo. Que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele incendeie a paixão no seu coração. Deus te abençoe.